Meu nome é Ayla Maria, e eu vou ler para vocês o Diário da Santa Faustina, a partir do parágrafo 438. Jesus, eu confio em vós. Peço a graça, Senhor, da leitura, da audição, peço a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Mãe Santíssima, todo o céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diário da Santa Faustina, parágrafo 438. 30/6/1935. No dia seguinte, já no início da Santa Missa, vi Jesus, em beleza indizível. Disse-me que exigia que essa congregação seja fundada quanto antes, e tu viverás nela com as tuas companheiras. O meu espírito será a regra da vossa vida. Vossa vida deve modelar-se pela minha desde a manjedoura até a morte na cruz. Mergulha nos meus mistérios e conhecerás o abismo da minha misericórdia para com as criaturas e a minha insondável bondade. E a darás a conhecer ao mundo. Através da oração, serás medianeira entre a terra e o céu. Parágrafo 439. Nesse instante, veio a hora de receber a Santa Comunhão. Jesus desapareceu e vi uma grande claridade. Então ouvi estas palavras: concedemos-te a nossa bênção. E imediatamente daquela claridade saiu um raio fulgurante e atravessou o meu coração. Um fogo estranho acendeu-se na minha alma. Pensei que morreria de alegria e felicidade. Sentia a separação entre o espírito e o corpo. Sentia uma total absorção em Deus. Sentia que estava sendo arrebatada pelo Todo-Poderoso, como um pozinho em vastidões desconhecidas. Estremecendo de felicidade no abraço do Criador, sentia que Ele mesmo me sustentava para que eu pudesse suportar essa imensa felicidade e não olhar para Sua Majestade. Sei agora que se antes Ele mesmo não olhar, não me fortalecesse com a graça, minha alma não suportaria essa felicidade e imediatamente ocorreria a morte. A Santa Missa terminou, não sei quando, visto que não estava no meu poder prestar atenção no que estava acontecendo na capela. Contudo, quando voltei a mim, sentia força e coragem para cumprir a vontade de Deus. Nada me parecia difícil, e como antes me excusava diante do Senhor, assim agora sentia a coragem e a força do Senhor que estava em mim. E disse ao Senhor: estou pronta para qualquer aceno da vossa vontade. Passei interiormente por tudo o que experimentarei no futuro. Parágrafo 440. Ó meu Criador e Senhor, eis aqui todo o meu ser. Disponde de mim de acordo com o vosso divino agrado, de acordo com os vossos planos eternos e com a vossa insondável misericórdia. Que toda alma conheça como é bom o Senhor, que nenhuma alma tenha medo de conviver com o Senhor, que não se excuse com a sua indignidade e que nunca adie os convites divinos, porque isso não agrada ao Senhor. Não há alma mais miserável do que a minha, conforme me conheço verdadeiramente.
e admiro-me que a majestade de Deus assim se rebaixe. Ó eternidade, parece-me que és curta demais para glorificar a infinita misericórdia do Senhor. Parágrafo 441. Em determinado momento, quando a imagem estava exposta no altar, durante a procissão de Corpus Christi, e no momento em que o sacerdote expôs o Santíssimo Sacramento, o coral começou a cantar. Então, os raios da imagem atravessaram a Santa Hóstia e espalharam-se pelo mundo inteiro. Nesse instante, ouvi estas palavras: através de ti, como através dessa hóstia, passarão os raios da misericórdia para o mundo. Após essas palavras, uma profunda alegria dominou a minha alma. Parágrafo 442. Em determinado momento, quando meu confessor celebrava a Santa Missa como sempre, vi o menino Jesus no altar, desde o ofertório. Todavia, um pouco antes da elevação, desapareceu dos meus olhos o sacerdote e ficou só Jesus, o qual, quando se aproximou o momento da elevação, tomou a hóstia e o cálice nas suas mãozinhas e levantou-os, juntos, olhando para o céu. E em seguida vi novamente o meu confessor. E perguntei ao menino Jesus onde é que tinha estado o sacerdote durante aquele tempo, já que eu não o via. Jesus me respondeu: no meu coração. Mas eu nada mais pude compreender dessas palavras de Jesus. Parágrafo 443. Em determinado momento, ouvi estas palavras: desejo que vivas segundo a minha vontade, mas nas mais ocultas profundezas da tua alma. Fiquei refletindo sobre essas palavras, que atingiram fundo no meu coração. Nesse dia, havia a confissão da comunidade. Quando fui confessar-me, depois de acusar-me dos meus pecados, esse sacerdote repetiu-me essas mesmas palavras que antes me tinha dito o Senhor. Parágrafo 444. O sacerdote disse-me estas profundas palavras de que existem 3 graus no cumprimento da vontade de Deus. O primeiro é quando a alma cumpre tudo o que está exteriormente determinado pelas ordens e regulamentos. O segundo grau é quando a alma segue as inspirações interiores e as cumpre. O terceiro grau é quando a alma, entregue à vontade de Deus, deixa a Deus a liberdade de dispor dela e Deus faz com ela o que lhe apraz, sendo assim um instrumento obediente nas suas mãos. E esse sacerdote me disse que eu me encontrava no segundo grau desse cumprimento da vontade de Deus e, no entanto, devo esforçar-me para atingir o terceiro grau da obediência à vontade de Deus. Essas palavras atravessaram-me profundamente a alma. Vejo claramente que muitas vezes Deus dá ao sacerdote o conhecimento do que se passa no fundo da minha alma. Não me admiro disso absolutamente, mas antes rendo graças a Deus por haver tais eleitos. Parágrafo 445. Quinta-feira, a adoração noturna. Quando cheguei para a adoração, logo me envolveu o recolhimento interior. Vi Nosso Senhor amarrado ao tronco e logo sobreveio a flagelação. Vi 4 homens que se revezavam em açoitar o Senhor com azorragues.
O meu coração desmaiava só de olhar para esses suplícios. Então o Senhor me disse estas palavras: sofro uma dor ainda maior do que esta que estás vendo. E Jesus deu-me a conhecer por quais pecados submeteu-se à flagelação. Foram os pecados da impureza. Oh, por que terríveis sofrimentos morais passou Jesus quando se submeteu à flagelação? Então Jesus me disse: olha e repara bem o gênero humano na presente condição. E imediatamente vi coisas horríveis. Afastaram-se os algozes de nosso Senhor e vieram flagelá-lo outras pessoas que seguravam nas suas mãos os chicotes e castigavam sem piedade o Senhor. Eram sacerdotes, religiosos e religiosas e os mais altos dignitários da igreja, o que muito me surpreendeu. Havia leigos de diversas idades e classes. Todos descarregavam sua maldade sobre o inocente Jesus. Ao ver isso, meu coração entrou numa espécie de agonia. E quando o flagelavam os carrascos, Jesus se calava e olhava para longe. Mas quando o flagelavam essas almas que mencionei acima, cerrava os olhos e um gemido surdo, mas terrivelmente doloroso, escapava-lhe do coração. E o Senhor me fez conhecer detalhadamente a gravidade da maldade dessas almas ingratas. Estás vendo? Este é o sofrimento maior que a minha morte. Então calaram-se também os meus lábios. Comecei a sentir em mim a agonia e senti que ninguém me consolaria nem me arrancaria desse estado, a não ser aquele que me introduziu nele. Então o Senhor me disse: estou vendo a dor sincera do teu coração, que trouxe enorme alívio ao meu coração. Olha e consola-te. Parágrafo 446. Então vi nosso Senhor pregado na cruz. Enquanto Jesus, por alguns momentos, estava suspenso nela, vi uma legião inteira de almas crucificadas da mesma forma que Jesus. E vi uma segunda e ainda uma terceira legião de almas. A segunda legião não estava pregada na cruz, mas essas almas seguravam firmemente a cruz em suas mãos. A terceira legião de almas, no entanto, não estava nem crucificada, nem segurava firmemente a cruz nas mãos. Essas almas arrastavam a cruz após si e estavam insatisfeitas. Então Jesus me disse: estás vendo essas almas que são semelhantes a mim em sofrimentos e desprezos? Elas serão também semelhantes a mim na glória. E as que forem menos parecidas comigo no sofrimento e no desprezo, essas também terão menos semelhança comigo na glória. Entre as almas crucificadas, o maior número era daquelas que pertenciam ao estado religioso. Vi também crucificadas almas minhas conhecidas, o que me causou grande alegria. Então Jesus me disse: na meditação de amanhã, refletirás sobre o que viste hoje. E logo Jesus desapareceu. Parágrafo 447. Sexta-feira, estava doente e não pude ir à Santa Missa. De manhã, às 7 horas, vi meu confessor que celebrava a Santa Missa, durante a qual vi o menino Jesus. No final da Santa Missa, desapareceu a visão e vi que eu estava como antes, na minha cela.
Uma alegria indizível me envolveu, porque, embora não pudesse estar na nossa capela assistindo à Santa Missa, pude ouvi-la de uma igreja muito distante. Jesus pode arranjar tudo. Agradeço a audição. Deus abençoe.